Olá, primeiro ano. Vamos fazer a resolução agora da atividade 2 do segundo bimestre, tá? Então, ainda é sobre proporcionalidade, inversamente e diretamente proporcional. Então, a questão 1, vocês tinham que ler e julgar qual que estava certa e correta. Então, vamos lá. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por eles são grandezas inversamente proporcionais? Falso, né, pessoal? Que quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância que eu vou percorrer, certo? Então, os dois aumentam, então ela é diretamente proporcional. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais? Não, né, pessoal? Porque se eu tenho maior número de funcionário, vai ser a maior a mercadoria também que eu estou produzindo, né? Então, as duas, elas aumentam. Então, ela é diretamente proporcional. Então, agora ali. A área da base de um prisma e o volume são grandezas diretamente proporcionais? Sim, né, pessoal? Porque se eu aumento a área, né, da minha base, a área desse prisma, consequentemente vai ser maior o volume, né? Vamos pensar num balde, que não é um prisma, mas vamos lá, vamos pensar nele. Se eu tenho um balde menor, cabe uma quantidade de água. Se eu aumentar esse balde, não vai ter uma quantidade maior de água que vai caber ali dentro, né? O volume dele vai ser maior. Então, os dois aumentam, né? Então, elas vão para o mesmo caminho. Então, ela é diretamente proporcional. Essa era a alternativa correta, alternativa C. Mas vamos ler as outras. A distância percorrida por um táxi e o valor da corrida, final da corrida, são grandezas inversamente proporcionais? Não, né, pessoal? Quanto maior a distância percorrida, maior vai ser o que eu vou pagar, né, por aquele táxi. Então, as duas aumentam, então elas são diretamente proporcionais. Então, vamos lá. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais? Não, né? Por quê? Se eu aumentar a velocidade, vai diminuir meu tempo, não vai? Então, são inversamente proporcionais, por isso que essa está incorreta. Então, vamos aqui para o exercício 3. Qual a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 quilômetros por hora? Então, ele quer saber o que, pessoal? Qual que vai ser a velocidade de um automóvel se ele gastar se ele gastar 2 horas em um percurso? Se eu sei que em 6 horas ele faz uma velocidade de 30 quilômetros por hora. Então, nada mais é do que uma regrinha de 3, né? Então, ó, em 6 horas, ele vai, né, a 30 quilômetros por hora. Em 2 horas, qual que vai ser esse valor? Certo? Só fazer uma regrinha de 3. Só que aí tem um conceito, né, pessoal? Se eu tô diminuindo as horas, o que que acontece com os meus quilômetros? Aumenta, não é? Então, se eu diminuo as horas, a velocidade que aquele carro vai estar vai ser maior, não é? Então, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Quando é inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma dessas razões aqui, tudo bem? Então, é só inverter. Então, vou inverter aqui a hora. Então, vai ser 2 e 6, aí o outro eu deixo normal, né? Que senão vai ficar da mesma forma. 30 e x, certo? E aqui eu faço a minha regrinha de 3. Lembrando que sempre quando eu for formar a regra de 3, eu tenho que colocar a mesma unidade embaixo de unidade. Então, se aqui é hora, embaixo vai ser hora, que é quilômetro por hora, que é a velocidade. Então, o que eu quero descobrir também é quilômetro por hora, então aqui é o x. Tudo bem? Então, aqui, esse vezes esse igual esse vezes esse. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x, igual a 6 vezes 30. Certo? 2x. 6 vezes 30, 6 vezes 3, 18, né? Então, 6 vezes 30 é 180. O 2 que tá multiplicando x vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 é 90. Então,
Em 2 horas, esse carro vai estar andando a 90 km por hora, né? Usando a lógica mesmo. Se ele diminuiu o tempo, consequentemente, a velocidade vai estar maior, né? Que foi o que aconteceu aqui. Essa era a alternativa B. Próximo exercício. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse será necessário para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Então, vamos lá. Então, 3 caminhões transporta 250 metros cúbicos. Eles querem saber qual que vai ser a quantidade de caminhões, então não sei, é X, para transportar 7.000 metros cúbicos de areia. Vamos lá ver. A gente precisa ver se ela é inversamente ou diretamente proporcional para eu fazer essa inversão. Então, aqui, pessoal, se eu aumentar o número de quantidades de areia, eu não vou precisar também aumentar o número de caminhões, não é? Porque eles são iguais, né? Então, o mesmo caminhão que transporta essa quantidade vai transportar essa daqui. Então, se eu aumento uma, aumento outra, elas são diretamente proporcionais. Então, a gente não faz a inversão. A gente faz uma regra de 3 convencional. Então, ó, 3x, né? Vai ser para 250 e aqui 7.000. Regra de 3, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, x. Então, vamos lá. X vezes 250, 250x. Igual a 3 vezes 7.000. 3 vezes 7 seria 21. Então, 3 vezes 7.000, 21.000. O 250 está multiplicando, o x vai passar dividindo. Corta o zero, vamos fazer essa divisão aqui, então. 2.100 dividido por 25. Aqui vai o seu 210, né? 4, 8. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. Então, 200. Sobra 10. Então, aí baixo zero. 100 dividido por 25, 4, né? Então, aqui o x vai ser 84. Então, vai precisar de 84 caminhões para poder transportar esse tanto de areia. Então, no próximo exercício, a gente já começa um pouco de conceito de função. O que é uma função? São equações onde eu vou ter duas incógnitas, ou seja, uma vai depender da outra, certo? Por exemplo, um táxi mesmo. Então, assim, o valor que aquele taxista, que a pessoa vai pagar para aquele taxista, não seria uma taxa já, né, para você já entrar no táxi, mais a quilometragem que você vai andar, certo? Então, aqui, pessoal, o valor que vai ser pago não vai depender dessa quilometragem que eu estou andando, né? Então, isso que é uma função. São equações onde eu tenho duas variáveis, onde uma depende da outra, tudo bem? Então, isso é uma função. Então, nesse primeiro momento, a gente está aprendendo uma função de primeiro grau, certo? A gente vai aprender a determinar os valores de gráficos. Essa questão agora é uma função de segundo grau, mas a gente vai ver que a gente não vai usar, não vai formar um gráfico de segundo grau. Então, vamos aqui para esse exercício.
Então, quando uma pedra é abandonada em queda livre, sem considerar a resistência do ar ao movimento, a distância vertical d que ela percorre em queda é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de sua queda. Ou seja, então ele já deu aqui para gente a nossa função, nossa equaçãozinha. Observando-se que, após 1 segundo de queda, a pedra caiu 4,9 metros. Pergunta-se: A. Qual é o valor da constante de proporcionalidade K? Ou seja, ele quer saber que esse valor de K. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, ele já deu a nossa equação. Distância é igual a constante, né, de proporcionalidade vezes o tempo ao quadrado. Aqui no exercício ele diz que em 1 segundo a pedra caiu 4,9 metros. Então aqui, distância é 4,9 igual a K, que é o que eu quero descobrir, e o tempo 1 ao quadrado. Então, aqui, pessoal, 1 ao quadrado, 1, né? Então, K é igual a 4,9. Pronto, já descobri, olha que simples, né? Agora, descobrindo essa constante de proporcionalidade, eu consigo determinar a distância em qualquer tempo, ou o tempo, né, dependendo da distância, que é a alternativa B e C. Então, a B. Qual será a distância vertical percorrida por 5 segundos? Então, ele quer saber o quê, pessoal? Ele quer saber o D, sendo que o tempo ele já deu, que é em 5 segundos. Então, no lugar do tempo, eu vou colocar o 5, certo? Então, distância vai ser 4,9 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, né? Então, 4,9 vezes 25 é 121,5, 122,5. Então, ele vai percorrer 122, aproximadamente 122 metros em 5 segundos. Então, a gente também tem que saber interpretar o exercício e depois o resultado. Aí, na C, quanto tempo a pedra levará para cair 49 metros? Agora é o contrário, né? Ele quer saber o tempo. Então, ó, ele deu a distância, que é 49. Então, no lugar do D, eu coloco 49. 49 igual 4,9, que é o K, né, que a gente já descobriu, vezes tempo ao quadrado, o T, que é o que ele quer saber. Então, ó, pessoal, esse 4,9 está multiplicando a minha incógnita. Ele vai passar dividindo. 49 dividido por 4,9 é 10. Certo? Então, 10 igual a T ao quadrado. Esse quadrado, ele vai passar como raiz. Então, o tempo é igual a raiz de 10. A raiz de 10, ela não é aproximada, mas a gente sabe que ali a raiz de 10 vai estar entre 3, né, e 4, né? Então, o tempo aproximadamente está ali entre 3 e 4 segundos. Vamos para o próximo. A relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação pressão por temperatura é igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade, vai ser o A aqui. A tabela a seguir mostra para um determinado gás a evolução da pressão com relação à temperatura. Então, aqui, gente, nós temos a pressão e a temperatura. Então, com pressão a 60, a temperatura está a 300, certo? Com a pressão a 80, a temperatura está a 400. E ele quer saber quando a temperatura está a 700, qual que vai ser essa pressão. Ele disse que a nossa constante de proporcionalidade é a divisão entre a pressão e a temperatura. Então, eu vou fazer essa divisão para saber qual que é a nossa constante, né? Então, aqui, vou pegar o primeiro. Então, 60 dividido por 300 é igual a A. Corta aqui, então, vai ficar 6 dividido por 30, certo? Não dá para dividir, eu coloco 0 e 0 e vírgula. 2 vezes 30 dá 60, né? Então, a minha constante de proporcionalidade aqui é 2 décimo, certo? Pronto, já descobri a minha constante de dessa proporcionalidade. Então, vamos ver, pessoal.
Aqui nessa tabela, quando aumenta a minha pressão, o que está aumentando, que está fazendo com a minha temperatura? Também não está aumentando. Então, as duas estão seguindo o mesmo, como pode-se dizer, o mesmo caminho, né? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais, certo? Para eu saber se ela é diretamente proporcional, a constante, então, vai ser a divisão entre as minhas entre as minhas variantes, que aqui no caso é a pressão e a temperatura. Então, se eu tenho se eu tenho uma tabela e eu quero saber se ela é inversamente ou diretamente proporcional, eu descubro a constante, né? Se essa constante for a divisão entre as variações, se for, é uma diretamente proporcional. Tudo bem? Aqui nesse caso, ela é diretamente proporcional. Por quê? Se eu pegar aqui o próximo, pegar o 400, o 80, quer dizer, e dividir pelo 400, corta, corta. Ah, esse valor de A também vai ser 0,2, certo? Então, ó, ele é constante. Então, essa divisão é constante. Então, ela é diretamente proporcional. Tudo bem, mas não é isso que o meu exercício está pedindo. Ele quer saber, em temperatura 700, qual vai ser a minha pressão, certo? Bom, eu tenho a minha formulinha aqui, né? A pressão dividido pela temperatura é igual à minha constante. A minha constante eu já descobri, que é 0,2. Então, eu quero a pressão. Temperatura, o exercício deu também, que é 700, igual a, que é 0,2, 2 décimos. Então, esse 700 vai passar multiplicando, desculpa, que ele tá dividindo a nossa incógnita, ele passa multiplicando. Então, pressão vai ser igual a 2 décimos multiplicado por 700. Vamos fazer essa multiplicação aqui rapidinho. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 0, 0 com 1. Baixa os dois. Uma casinha, vírgula. Então, 140. Então, a minha pressão vai ser 140 quando a minha temperatura for 700. Próximo exercício. A tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos de uma represa que estourou, sua barragem se rompeu, com relação ao tempo em minutos. A represa inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos de água, e após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou apenas com 10 metros cúbicos de água. Certo? Então, aqui nós temos nossa tabela. O tempo, então, conforme foi passando o tempo, a água foi vazando, então a quantidade de água, né, de vazão daquela represa foi diminuindo, certo? Então, aqui, os valores indicados resultam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Então, ó, uma tá aumentando e a outra tá diminuindo. Então, elas são inversamente proporcionais. Só que a gente consegue também descobrir através da razão, certo? Se a multiplicação entre as duas for constante, quer dizer que ela é inversamente proporcional. Se for igual ao nosso exercício anterior, que a constante é a divisão, ela é diretamente proporcional. Então, vamos ver aqui, pessoal, ó. Então, vamos fazer a multiplicação para ver se é constante. 1 vezes 200, 200, né? Então, essa é a minha razão. Vamos ver se ela é constante. 5 vezes 40. 5 vezes 4, 20. Vezes 40, 200. 10 vezes 20, 200 também. 20 vezes 10, 200. Então, a multiplicação forma a razão, que é constante. Então, ela é inversamente proporcional. Vamos para a última. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4,00. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, número de passagens. Se eu comprei uma passagem, é R$ 4,00, certo? Se eu comprei duas, 8, né? Só 2 vezes 4. Se eu comprei 5, cada uma é 4. Então, 4 vezes 5, 20. Se eu comprei 8, 8 vezes 4, 32. Então, já completei aqui. Simples de tudo. Agora, no A, ele quer saber quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens. Ou seja, ele quer 7 vezes o valor da passagem, que é 4. 7 vezes 4,
28. Então, essa pessoa pagaria R$ 28, tudo bem? Na B, quantas passagens podem ser compradas com o valor de R$ 60? Então, vamos formar nossa equaçãozinha aqui. Vamos lá. Bom, o valor que a pessoa vai pagar, né, no total, o valor total, não seria o número de passagens que ela vai comprar pelo preço dessa passagem? Qual que é o preço dessa passagem? 4, não é? Então, o valor total é o número de passagens que a pessoa vai comprar vezes esse preço de cada uma, que no meu exercício aqui é 4. Então, ele disse que ficou R$ 60 o valor total. Quer saber qual foi o número de passagens compradas? Ou seja, ele quer saber esse N vezes 4. Então, o 4 ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, o número de passagens vai ser 60 dividido por 4. 60 dividido por 4, 4, né? Sobra 2, 0. Será 15 passagens. Então, com R$ 60, a pessoa consegue comprar 5 passagens. E depois eles pediram para a gente determinar, formar um gráfico, certo? Sabendo que X é o número de passageiros, certo? E em Y, no eixo Y, é o número, é o quanto que a pessoa está gastando, certo? Então, vamos usar essa tabela que a gente já tem pronta aqui em cima, só para colocar no nosso gráfico, no nosso eixo cartesiano, aqui no nosso plano cartesiano. Tudo bem? Então, vamos lá, X e Y. X é o número de passagens e Y é o valor que a pessoa está pagando. Então, ali, vocês concordam comigo que esse gráfico vai começar em 0? Que com 0 passagens, né, não vai pagar nada. Então, 0 com 0, certo? Agora aqui, quando eu tenho uma passagem, qual que é o valor a ser pago? 4, né? Então, 1 e 4. X vale 1, Y 4. Com X valendo 2, ou seja, 2 passagens, a pessoa vai pagar R$ 8. Então, 2 passagens, a pessoa vai pagar R$ 8. Com 5 passagens, ou seja, X valendo 5, a pessoa vai pagar R$ 20. Tá aqui. E com 8 passagens, a pessoa vai pagar 32. Agora é só eu ligar meus pontos, né? Iniciando em 0, certo? O gráfico não vai ficar bonitinho aqui, mas formaria uma semelhante a isso aqui, certo? Então, pessoal, para representar uma reta proporcional, para representar um gráfico de proporcionalidade direta, forma um gráfico, né? Ele é constante, inicia em 0, certo? E é uma reta, certo? Se ela é diretamente proporcional, essa minha reta ela vai ser crescente, tudo bem? Aumenta um, aumenta outro, sempre iniciando em 0. Se eu for formar uns gráficos dos exercícios que eu fiz a seguir, sempre começa em 0, porque se eu não tenho temperatura nenhuma, qual que seria a minha pressão? 0 também, certo? Então, muito bem, pessoal, esse foi os exercícios de hoje. Espero ter ajudado vocês.